Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Eu me chamo Elisvaldo e estou passando esse vídeo com o tema da nossa fé cristã católica. E hoje nós vamos falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É um tema para entender a terceira pessoa da Trindade precisa ter uma profundidade nessa palavra. Então, o que é o Espírito Santo? É aquele que santifica todas as coisas. É o parceiro. É aquele que une o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o que executa o projeto do Pai. O Espírito Santo é aquele que transforma o que é visível e visível, o que transforma o de invisível para visível, e vice-versa. É uma jogadinha de palavra, uma troca de... Então nós temos que entender esse mistério aqui. Jesus é a alma de Deus. Jesus é a alma da Trindade. Então, por isso que ele sofreu. Porque Deus, ele projetou e o Espírito Santo executou. Então tudo que Jesus passou foi através da obra do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo a gente não aguenta. Jesus não suportaria a dor que ele suportou. Jesus não suportaria a dor que ele passou e o sofrimento até o Calvário. Tudo ele suportou pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos santifica. A igreja é coordenada pelo Espírito Santo, a igreja é auxiliada pelo Espírito Santo, a igreja tem vários dons e carismas. Então o Espírito Santo é uma pessoa muito inteligente, é a sabedoria de Deus, assim diz a palavra. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, da Trindade Divina. Quem é o Espírito Santo? Vamos entender? É uma pessoa da natureza divina, natureza espiritual, mas também está em unidade ao Pai e o Filho. Quem fala nada além da verdade, ou seja, o Espírito Santo não fala nada além da verdade. Tudo que ele falar, essa é a verdade, que o Espírito é a verdade. João 15, 26 diz: quando vier o Paráclito que eu vos enviareis da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Veja só. O Espírito Santo é Deus, que une o Pai e o Filho em um só Deus. É como nós também, nós somos homem, mas também nós temos a Trindade, uma Trindade humana, que une corpo, alma e espírito. Certo? O Espírito Santo é quem distribui seus dons. A pessoa do Espírito é bondosa, é quem nos conduz a Deus. Ele tem a luz, é gratuidade. O Espírito Santo eleva, santifica, vem até nós
e vem até nós. O Espírito Santo é poderoso. Ele materializa o que é espiritual e espiritualiza o que é material. Veja Jesus, ele era espírito, ele materializou Jesus em homem, depois tornou-se espírito novamente. Veja só que maravilha, que obra do Espírito Santo. Já pararam para analisar isso aí? Já pararam para pensar nesse detalhe? Então veja só, o Espírito Santo ele é especializado, ele é especialista nessa área, ele é poderoso. É pelo Espírito Santo que Jesus se tornou matéria e pelo mesmo Espírito se tornou espiritual. Uma bênção que recebemos é graças do Espírito Santo. Vamos dizer que o Pai projeta e o Espírito Santo executa, ou seja, o Pai é o arquiteto, é aquele que faz o projeto. E o Espírito Santo é aquele que constrói, que dá vida ao sonho de Deus. Atos dos Apóstolos 5,32 diz: desde fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. O Espírito Santo tem 7 dons. Cada dons tem suas próprias características, que agrada ao Pai. Veja só, o Espírito Santo tem 7 dons, mas esses 7 dons é aqueles que está específico lá na doutrina da igreja, mas nesses 7 dons tem os frutos e tem os carismas. Então, é infinito. 7 dons é apenas para a gente ter, os 7 dons, 7 é o número perfeito da Trindade, certo? Mas tem infinitos dons, infinitas características. Então, o Espírito Santo produz N's. Então, o Espírito Santo é quem conduz a igreja desde o seu fundamento. Foi o Espírito Santo que sustentou Jesus até o extremo do seu sacrifício. Jesus foi sustentado por esse Espírito, por essa força, porque o corpo estava ali, caminhando, mas era o Espírito que ia sustentando. O sacramento da igreja é regido por essa pessoa poderosa. O Espírito Santo é a vida de Deus, é de cada um de nós batizado, e toda criatura que ele executou. O Espírito Santo é a vida de Deus, e de cada um de nós batizado, e toda criatura que ele executou foi pelo Espírito Santo. Então, veja só que maravilha. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que muitos precisam conhecer. Nós precisamos também dessa profundidade, desse entendimento de Deus. O Espírito Santo é o professor, é o executor das obras de Deus, dos projetos que estão na mente de Deus, no coração de Deus. Então, esse é um videozinho curto falando do Espírito Santo. Espero que você assista, curtam, partilhe e vamos fazer crescer o grupo, essa página do início com Eva, fim com Maria. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma boa noite, uma boa semana, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.